Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Suzana. Bem-vindos ao canal Espiritualidade e Existência. E o tema que a gente vai tratar hoje é o seguinte: casei com a minha alma gêmea? Será? Bom, para a gente começar o nosso bate-papo reflexivo, a ideia da gente ter uma alma gêmea ou uma pessoa perfeitamente compatível com cada um de nós, nos alegra muito e nos traz muita segurança. Saber que um dia tu vai encontrar essa pessoa. Mas será que essa possibilidade existe mesmo? Ou é apenas uma ideia romântica, né? Alimentada por nossas expectativas emocionais e poéticas? Se você for procurar o conceito de alma gêmea, está escrito que é uma conexão emocional profunda e rara entre duas pessoas, que sempre vai estar baseada na afinidade, na compreensão mútua, numa sintonia perfeita, numa comunicação fluídica, numa sensação de pertencimento e de uma vivência de outras vidas. Bom, a partir desse conceito, talvez seja melhor mesmo a gente analisar esse tema sob a ótica da ciência, da psicologia e da espiritualidade. Vão ver o que esses três temas têm a ver, então, com essas áreas de conhecimento humano. Então, vamos lá, vamos começar pela perspectiva científica, né? Bom, para começo, eu tenho uma má notícia. A ciência não comprova a existência de uma alma gêmea. Mas ela confirma, sim, que a partir de processos químicos e emocionais, o nosso cérebro ele é capaz de criar um vínculo profundo com alguma pessoa. Tá? Então, logo, a gente vai poder nos ligar emocionalmente com uma pessoa. E mais ainda, algumas pesquisas na área da neurociência mostram que substância como a ocitocina, que é chamado também o hormônio do amor, e a dopamina, que é chamado o hormônio da felicidade, fortalecem esse apego, tá? Essa sensação de conexão insubstituível com alguém em determinado momento da nossa vida. E a perspectiva psicológica? Eles dizem o seguinte, que acreditarmos em alma gêmea nós estamos buscando, então, buscar segurança emocional e sentido nas relações. Tá? Falam também que pesquisas indicam que pessoas que creem em alma gêmea, elas tendem a idealizar algumas relações, o que pode ser positivo lá no início, mas desafiador lá quando começam a surgir os conflitos com o casal, que é normal, isso acontece, né? São duas pessoas diferentes que se unem no mesmo espaço, vai haver conflitos, né? E fala também que a ideia, né, de existir alguém feito para nós, que seria uma ideia da alma gêmea, reduz a incerteza e traz conforto diante da complexidade dos relacionamentos humanos, né? Então, ainda, quem não cogita na possibilidade de uma alma gêmea ou é cético em relação a esse assunto,
vê o amor como um processo de busca e construção entre dois seres que vão, num determinado momento, se encontrar, se atrair, tá? E vão tentar lidar com as diferenças e mudanças ao longo do tempo que estiverem juntos. E essas pessoas, elas conseguem vivenciar mais tranquilamente quando esse relacionamento acaba, por exemplo, e vem um divórcio, tá? Porque ela não idealizou aquela alma gêmea, aquilo que tem que ser eterno para sempre, né? Então ela sabe que a qualquer momento pode acontecer dos interesses mudarem. Bom, e a perspectiva espírita? O que diz? Bom, para o espiritismo, os encontros espirituais que acontecem não são predestinados de uma forma fixa e imutável, tá? Que vão ocorrer sim, mas conforme as leis da afinidade e do planejamento reencarnatório. Então, é uma oportunidade, nesse momento que tu encontra essa pessoa, de um crescimento mútuo, de reparação ou expiação de débitos, de aperfeiçoamento moral, né? E que esses espíritos realmente se atraíram para cumprirem os seus desígnios, tá? Porque a partir do momento que eles fiquem juntos, eles façam a opção de casar ou morar junto, enfim, né? Eles vão construir uma família, tá? E uma das coisas importantes, né, é que eles conseguem dar oportunidade, então, de espíritos que precisam reencarnar para cumprirem as suas expiações e missões, virem, né, no seio daquela família, né? E também isso vai propiciar que o casal, né, atinja um processo ou um progresso, desculpa, moral, intelectual e até material, né? Se esse for o desígnio, né? E se for também a vontade ou o livre-arbítrio do casal, né? Bom, mas e aquela sensação assim que quando tu vê uma pessoa, tu te identifica e tu tem uma sensação de que tu está reconhecendo aquela pessoa, tá? Acontece, acontece, com certeza. Mas não é uma coincidência, tá? Segundo os espíritos, a afinidade profunda entre duas almas produz uma espécie de resposta emocional, instantânea ali, quando tu enxerga aquela pessoa, como se lembrassem de realmente experiências vividas em outras reencarnações. Tá? Mas pode não ser, como a gente viu, né? O André Luiz, lá no livro psicografado pelo Chico Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, ele descreve o seguinte, que essas sintonias espirituais que acontecem, né, fazem com que certos corações se reconheçam mesmo sem palavras, né? Tu tá andando na rua, tu tá num local de confraternização, num barzinho, e tu olha para uma pessoa e bate aquele sentimento, né? Ó, encontrei a minha alma gêmea, por exemplo, né? Pode acontecer, tá? Mas uma coisa tem que ficar bem certa. Não existe aquela questão da metade das laranjas, né? Uma alma nunca vão ser metade de outra alma, tá? Porque somos espíritos
individuais, nós temos a nossa individualidade, tá? Então, a partir do momento em que a gente tem desígnios, expiações, provas, missões diferentes, pode acontecer que numa determinada reencarnação tu não venha junto com aquela pessoa, tá? Então não é uma coisa definitiva, né? Pode acontecer que um desses espíritos afins venha para cumprir as suas tarefas aqui na Terra, enfim, e o outro fique lá, continuando a sua evolução espiritual lá no mundo espiritual. E ainda pode acontecer, daí nós estamos falando de espíritos afins, né? Essa questão de alma gêmea, a gente vai conversar um pouquinho mais depois. Mas na realidade a gente está falando de espíritos afins que vêm em várias encarnações, ficam junto, constroem família, né? Passam pelos mesmos desígnios, né? Ou pode vir aquele espírito afim, não necessariamente para ser o teu companheiro. Pode vir como amigo, pode vir como irmão, pode vir como teus pais, enfim, né? Mas são espíritos afins, tá? Então não tem aquela ideia romântica de ser a minha alma gêmea, tá? Mas pode acontecer também que esse laço aí entre esses espíritos afins, né, rompam. Por quê? Um espírito pode, nessa caminhada, evoluir, vir e cumprir todo o seu planejamento reencarnatório, e o outro espírito pode estacionar, tá? Então, o que vai acabar acontecendo? Eles vão começar a vibrar em faixas diferentes. Então, quando a pessoa for desencarnar, que vai ter um encaminhamento da sua alma, né, para um local específico, pode ser que essas almas afins vão para regiões distintas, não para o mesmo lugar, não para a mesma colônia, não para a mesma faixa vibratória, né? Então, isso também pode acontecer. Então, a gente, no Espiritismo, tem uma compreensão sobre as conexões espirituais, né? Que nós não estamos presos a uma única alma gêmea, mas sim em constante aprendizado, evolução com aqueles seres que com nós se afinam, tá? Que a gente está na mesma faixa vibratória. Bom, aí sim vão surgir essas almas afins e amigas que vão encarnar juntamente conosco, né? Para cumprir os planejamentos reencarnatórios individuais, né? Cada um vai ter o seu, né? Que, como a gente falou antes, pode vir sim como nossos companheiros, né? Pode vir então como outra forma de proximidade com esse espírito, tá? Ou simplesmente esses espíritos não participam ativamente da nossa vida, mas elas vão vir para ser parceiros numa jornada. Então, por exemplo, é um colega de trabalho que tu não tem afinidade, não tem aquela amizade de compartilhar casa, mas ele veio ali para te ajudar nessa jornada, tá? E cabe ainda dizer, gente, que a ideia de alma gêmea, com essa conotação romântica, né, existe ainda em mundos não evoluídos ou menos evoluídos, porque quando o espírito evolui e ele se torna um espírito perfeito,
somem todas essas paixões, essas ligações com determinados seres. A partir daí, gente, todas as almas passam a ser gêmeas e vão vibrar na mesma faixa e vão vibrar no amor, a ponto de serem irmãos. E até a gente pode dizer irmãos gêmeos, né? Então, dessa forma, o conceito de almas gêmeas no Espiritismo não implica um destino fixo, mas sim uma construção contínua de afinidades espirituais. Porque o que une, na verdade, dois espíritos não é um elo imutável, mas sim o desejo sincero de evoluir junto, respeitando sempre o livre-arbítrio de cada um, né? Porque cada um vai ter a sua jornada individual, como a gente já falou. Bom, então finalizando, a gente tem que concluir que a gente está juntos de alguma forma com quem nos afinamos e precisamos para aquela evolução espiritual daquela vida, tá? Mas se a gente quiser pensar romanticamente que o nosso companheiro, o nosso amor é a nossa alma gêmea, tudo bem, tá? Não tem problema. Pode continuar pensando assim. Vocês viram que isso é muito importante para a nossa mente, para o nosso emocional, tá? Vamos continuar. Então, gente, é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar. Se você acha que você está com a sua alma gêmea e diga de onde que você está falando, para a gente ver aonde que a gente está indo com essas nossas reflexões. Tchau e até o próximo vídeo.